Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e nos siga também no Instagram, Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou consultor de empresas, formado em administração e invisto na Bolsa desde 2006. Ao longo desses 14 anos, acumulei uma série de experiências, de histórias, de aprendizados e aqui criei esse canal para compartilhar com vocês os meus erros e acertos. Entendo que isso pode ser útil para você, para que você, de alguma forma, aproveite essa jornada que eu já tenho como investidor e assim consiga refletir sobre suas escolhas e fazer melhores investimentos, performar melhor na Bolsa de Valores. Estamos fazendo uma série sobre como escolher boas empresas para investir. No vídeo de hoje eu vou falar onde eu busco as informações para os meus estudos. Basicamente essa vai ser a principal ponto de reflexão que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes eu quero, de alguma forma, trazer de novo alguns pontos para a nossa introdução. Eu já disse a vocês que é super importante investir em educação. Estou falando aí de educação formal, né? Fazer uma boa escola, fazer um curso de graduação. Por quê? Porque nós, a partir daí, vamos ter uma capacidade de investimento proporcional à formação universitária que a gente tiver. Se fizermos um curso de medicina, de engenharia, de administração, de economia, nós podemos acessar boas oportunidades de trabalho. E por que isso é importante? Porque eu posso ter dinheiro para investir. Eu preciso ter dinheiro para investir. E de onde eu vou tirar isso? O caminho que eu fiz foi o caminho dos estudos. Então é isso que eu posso falar e orientar vocês. Foi o trajeto que eu fiz. Então esse trajeto comigo deu certo. Então estou compartilhando com vocês as minhas opções, as minhas experiências. Então, se você faz um curso, por exemplo, de administração, de economia, você pode acessar os programas de trainee de grandes empresas como Itaú, Safra, Bunge, e essas empresas estão pagando de R$ 5.000 a R$ 6.500 para um recém-formado. Então, é um bom início profissional para uma pessoa recém-saída da faculdade sem experiência alguma, né? Então, esse é um bom salário, é uma boa remuneração, é um bom começo de vida, vamos dizer assim. Só que quando eu tinha 36 anos, eu descobri que isso não era suficiente para me fazer uma pessoa rica. O trabalho, uma boa educação, o trabalho não eram suficientes para me tornar rico. Então esse é um aprendizado que eu só cheguei a essa constatação aos 36 anos. Porque antes eu vivia o aqui e agora, eu vivia, gastava tudo que eu ganhava. O meu primeiro salário à época, quando eu tinha 21 anos, foi de R$ 3.000. E aí eu consegui ir crescendo essa remuneração ao longo do tempo, né? Mas eu trabalhava, ganhava dinheiro, gastava. Trabalhava, ganhava dinheiro e gastava. Essa era a minha rotina, essa era a minha corrida dos ratos, né? E aí, aos 36 anos, eu percebi isso, eu me dei conta disso. Porque a gente não aprende sobre essas coisas nas escolas, não nos ensinam a lidar com dinheiro, nas universidades não nos ensinam a lidar com dinheiro. Né? Na verdade, as universidades nos ensinam a ser empregados, né? Eles nos formam para ser empregados qualificados para as empresas. Esse é o foco das universidades. Então, por não ter tido essa orientação de como me comportar e de como lidar com o dinheiro, só aos 36 anos que a ficha caiu. Disse, poxa, como vai ser se eu não puder trabalhar mais? Se eu for demitido? Se eu perder as minhas condições de trabalho, o que vai ser de mim? Como é que eu vou viver quando eu estiver já idoso? Então essas perguntas aos 36 anos bateram na minha porta. E aí eu percebi que o trabalho não era suficiente para me tornar uma pessoa independente financeiramente. Não daria para ter liberdade financeira apenas trabalhando. Aí eu comecei a pesquisar e percebi, bom, existem outras coisas que eu preciso fazer. Eu preciso ir além. E o que é esse ir além? Esse ir além é exatamente você desenvolver a sua educação financeira. Educação financeira é basicamente trabalhar isso aqui, ó, o seu cérebro, a sua mente. Mas como assim? É você mudar o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. Um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. Mas traduz isso aí. Bom, basicamente é o seguinte, eu preciso aprender a gastar menos do que eu ganho. Primeira mudança,
gastar menos do que eu ganho. Segunda mudança, pagar primeiro a mim, depois aos outros. Ok? Pagar primeiro a mim, depois aos outros. Segunda mudança importantíssima. Me pagar quanto? Começa com 10% da sua remuneração mensal, depois suba para 20% e chegue até 35%, que é o que eu considero ideal. 35% da sua remuneração mensal você tira e paga a você mesmo. Mas como é isso de pagar a mim mesmo? Você vai pegar esse dinheiro e vai colocar numa conta em investimentos, para você poder começar a investir. Ok? Basicamente é isso. Muito bem. Eu preciso fazer aportes todo mês, né? E preciso fazer esse dinheiro rentabilizar. Quanto mais cedo eu começar, melhor, porque mais rápido esse dinheiro vai crescer. Só que aí vem um novo processo. Eu preciso aprender a investir, porque existe aí uma série de opções de investimentos. Nem todas são boas. Na verdade, a grande maioria não é boa. Investir em renda fixa, um absurdo pensar em investir em renda fixa. Título do Tesouro, não existe isso. Caderneta de poupança, é perda fixa. Então, existe uma série de produtos aí nessa cesta de investimentos que são condenáveis, que não vão lhe fazer rico. A grande maioria das oportunidades de investimento que aí são oferecidas pelos bancos, pelas corretoras, pelos analistas financeiros, são oportunidades que não vão fazer você rico. Existem poucas oportunidades que vão lhe fazer rico. Essas poucas oportunidades estão aonde? No mercado de ações. Mas eu sempre ouvi, você já deve ter ouvido também, dizer que o mercado de ações é super arriscado, é um mercado de risco. Mentira, balela, não é. Mas como assim não é? Olha, o risco ele existe em toda a atividade do ser humano. Se você for atravessar a rua, existe o risco de você ser atropelado, não existe? Se você pegar o carro para dirigir, existe o risco de você bater o carro. Então o risco é inerente às atividades humanas. Você vai jogar uma partida de futebol, pode quebrar a perna. Não pode? Claro que pode. A gente vê isso acontecer todos os dias. O que é que diminui o risco? Diminui o risco a sua experiência, o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menor será o risco. Ponto. É isso aí. Quanto mais conhecimento, menor o risco. É isso. Essa é a regra do jogo. Então você precisa investir em conhecimento para aprender agora, dar um passo à frente no processo que você fez. Você investiu em educação, você investiu em trabalho, você investiu em educação financeira, agora é um outro passo, é um outro patamar. Precisa aprender a investir. Então você tem que investir em conhecimento, inteligência financeira, para poder selecionar as melhores oportunidades de investimento. E quanto mais conhecimento você tiver, menores riscos você vai correr. Perfeito? Entendido até aqui? Essa é a dinâmica do que eu estou propondo para você, porque essa é a dinâmica que eu executo na minha vida. Muito bem. Ocorre que a maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores fazem tudo errado. Elas investem sem ter conhecimento. Primeiro erro grosseiro, investem sem ter conhecimento. 9 em cada 10 pessoas que entram na Bolsa no primeiro ano perdem dinheiro. A depender do que façam, podem perder tudo que economizaram, ou uma parte expressiva do que juntaram. Então veja que há um risco elevadíssimo se você não sabe o que está fazendo. Muito bem, o que devo fazer? Eu preciso aprender a investir, eu preciso aprender a escolher boas ações. Assista o vídeo aqui dessa série que tem os itens, o checklist que eu faço para escolher uma boa empresa para investir. Não deixe de assistir, é fundamental que você assista esse vídeo, que eu faço o passo a passo do que eu observo para escolher uma empresa para investir. Esse vídeo é um dos mais importantes que eu já fiz. Portanto, assistam. Outra coisa é que você não pode entrar no oba-oba do mercado. Tem um monte de gente aí dizendo que você vai ganhar dinheiro fácil e rapidamente.
São os vendedores de ilusões, são os vendedores de cursos que saem dizendo aí, olha, faça o meu curso que você vai bombar, você vai ganhar dinheiro em 5 minutos, você vai ganhar dinheiro em 5 dias, em uma semana você vai estar rico. Tudo balela, isso não existe. Ele vai ficar rico porque está vendendo o curso para você. Aí sim, para ele encontrou o caminho da riqueza, o curso que ele está vendendo para você. Você vai pagar o curso e não vai ficar rico. E se vacilar, vai perder todo o dinheiro que você está investindo. Por quê? Porque você vai entrar na ideia de que existem atalhos para a riqueza. Não existem. Você vai querer começar a comprar ações especulativas que estão subindo e você sequer sabe por que estão subindo. Veja o que aconteceu nas últimas semanas com a MMX, com a Domo, né? Papéis altamente especulativos. Quem entrou perdeu dinheiro. Boa parte dos que entraram perderam dinheiro. Ganhou quem estava provocando a alta do papel. Esse ganhou. Agora, quem foi pegar a cauda da alta se arrebentou. Teve gente que perdeu 8 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil em poucas operações. Todo o seu dinheiro vai embora pelo ralo. Vale a pena fazer isso? Óbvio que não. Óbvio que não vale a pena. Então, observe. Outro erro é que se comete com muita frequência. Compra o papel na alta, quando ele está super valorizado, e aí ele corrige, aí o pessoal fica desesperado e vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Perde dinheiro, óbvio, né, que vai perder dinheiro. Não tem como ser diferente. E por que faz isso? Compra na alta, vende na baixa, porque não aguenta pressão, não aguenta correção e vende. Porque não tem equilíbrio emocional. Não aprendeu a controlar suas emoções. Warren Buffett já diz que se você não controlar suas emoções, você não terá capacidade para controlar o seu dinheiro. Se você não tem capacidade para controlar suas emoções, você não tem capacidade para controlar o seu dinheiro. Então, você precisa trabalhar o seu psicológico, você precisa trabalhar o seu mental. Isso é determinante para você ser um investidor de sucesso. O que mais eu preciso destacar para vocês? Essa questão do day trade, né, é uma coisa que eu procuro não fazer. Já fiz e deu errado. Ah, mas o outro diz que faz e dá certo. Não vá atrás. 99% das pessoas que fazem day trade perde dinheiro. E eu não conheço até hoje um day trade rico. Não conheço. Eu conheço investidores ricos. Aí eu conheço alguns. Inclusive pessoalmente. Conheci pessoalmente o Jorge Gerdau, conheci pessoalmente o Jorge Paulo Lema, conheci pessoalmente Abílio Diniz, Norberto Odebrecht, conheci alguns investidores pessoalmente, bilionários. Agora, day trade? Nenhum. Nunca ouvi falar. Então, não vá nessa de que existem atalhos para a riqueza. Trabalho, educação financeira e habilidade e conhecimento para investir. É isso que vai fazer você ficar rico. É isso que vai fazer você alcançar a sua independência financeira, a tão sonhada liberdade, que é o quê? Autonomia, para você decidir o que é que você quer fazer da vida, porque você já tem um montante de dinheiro que lhe permite ter essa capacidade de escolha. Isso é independência financeira. Pois bem, então você precisa estudar empresas, porque quando você fala que vai comprar ação, a ação é uma parte representativa da empresa, então eu preciso estudar empresas. Assista o vídeo que eu falo o que é que eu preciso observar quando eu olho uma empresa para estudar e escolher a sua ação para investir. É essencial. Não queira pegar atalhos, porque você vai quebrar na bolsa. Eu quebrei em janeiro de 2008, fazendo isso, especulando e operando alavancado. Perdi 120 mil reais e fiquei devendo ao Bradesco 250 mil, que eu paguei em 5 anos. Assista os vídeos que tem aqui no canal, tem 3 vídeos falando como quebrei na bolsa. Vocês vão entender em riqueza de detalhes o que foi que eu fiz que deu errado. Então não faça isso também. Por outro lado, tem uma outra série que eu conto o que eu fiz de certo e que de 2008 ao final de 2011 eu consegui ter o meu primeiro R$ 1.000.000 na bolsa. Como foi que eu consegui isso? Com trabalho, com educação financeira, com investimentos corretos. Para cada real que eu coloquei na bolsa, eu dupliquei nesse período. De 2008, de
junho mais ou menos de 2008 a dezembro de 2011. E olha que eu não paguei a minha dívida com o dinheiro que eu fui ganhando, né? Eu continuei cumprindo o meu cronograma de amortizar a dívida durante os 5 anos. Eu tive o meu primeiro 1 milhão e separadamente eu ia pagando as parcelas da dívida. Eu não tive essa ação de pegar o dinheiro e pagar logo a dívida. Não, deixa lá, eu vou pagando a dívida. Estava com juros baixos, a taxa estava baixa de juros da correção da dívida. Digo, deixa lá. Esse outro dinheiro está crescendo muito mais rápido do que aqueles juros. Então, eu não vou me descapitalizar para pagar a dívida. Eu continuei com a dívida, paguei ela em 5 anos, conforme acertado com o banco, mas nesse período eu estava rentabilizando o capital que eu conseguia economizar, investindo em boas ações. Entendeu? Então, muito bem, onde eu vou escolher essas ações, o que é que eu vou estudar, isso já está no vídeo. Agora, quais são as fontes de informação, que é o foco desse conteúdo de hoje? Eu basicamente sigo o seguinte, eu busco informações, eu tenho uma assinatura de 2 jornais, o Valor Econômico, que é um jornal especializado em economia, em finanças, no mundo empresarial. Então eu leio diariamente o Valor Econômico. E o outro é o Estadão, Estado de São Paulo. Eu gosto do caderno de economia do Estado de São Paulo. Então eu tenho a assinatura desses 2 jornais. É aí que eu busco a maior parte das informações que eu preciso. Além disso, eu vejo sempre a revista Exame, porque fala de administração, fala de liderança, fala de estratégia, então eu sempre acompanho a revista Exame. Além disso, diariamente eu consulto o site de notícias da Infomoney. Pronto, isso me basta para ter as informações com relação ao que eu preciso saber que está acontecendo no Brasil. Do que acontece no mundo, eu uso alguns sites de notícias de fora. Então aí eu vou buscar informações no canal de notícias da Bloomberg, da BBC, do Financial Times, Wall Street Journal, a CNN e o New York Times. Então essas são as fontes que eu consulto para saber as notícias internacionais. Isso feito, mais o que é publicado sobre a empresa no seu balanço e no seu canal de relacionamento com os investidores, são suficientes para que eu possa estudar uma empresa e acompanhar o seu desempenho. Não preciso de mais nada. Eu estou falando isso porque, veja, a gente precisa ser muito seletivo na busca das informações. Vocês precisam aprender isso. Há muito ruído na internet, há muito blá blá blá, há muita conversa totalmente sem pé nem cabeça, muita gente se dizendo autoridade, entendeu? E não diz coisa com coisa. Então você precisa ser seletivo, você precisa buscar suas informações em canais confiáveis e não ficar ouvindo Deus e o mundo na internet, achando que ali tem autoridades maravilhosas, que não é a verdade. São poucas as autoridades. São poucas. São poucos que têm experiência, que têm vivência. Muitos ali estão falando de ações e não têm nenhum investimento. Não construiu nenhum patrimônio. Entendeu? Então valorize as fontes de informações seguras e confiáveis. É aí que eu vou buscar informação, não é buscando vídeo de YouTube, coisa do gênero. Tá? E não estou aqui desmerecendo as pessoas, é porque é uma questão de critério meu. Eu busco informações em canais qualificados de comunicação, com credibilidade jornalística, de análise, que tem ali a presença de personalidades da área econômica, da área empresarial, entendeu? É aí que eu busco as minhas informações. Então, resumidamente, no Brasil, Valor Econômico, Estado de São Paulo, Caderno de Economia, Revista Exame, completam o meu pacote de análise. Para notícias pontuais, para ficar sabendo de notícias, que são muito superficiais, mas que eu depois aprofundo, o canal de notícias da Infomoney.
Fora do Brasil, BBC, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal, CNN e New York Times. São os meus canais de informação fora do Brasil. Isso tudo você pega pela internet, certo? Hoje o conhecimento está disponível. O importante é separar o joio do trigo. Há muito ruído, muita confusão. E isso tira o seu foco, isso lhe perturba, isso te leva a conclusões equivocadas. Então saia do ruído, se afaste da confusão. Procure os canais qualificados para obter informações. Pronto, era isso que eu queria falar com relação a essa questão de onde eu encontro as minhas informações, onde eu garimpo os dados, as informações mais relevantes para as minhas análises, para os meus estudos. E eu costumo levar de 30 a 60 dias no máximo para estudar uma empresa e decidir se eu vou investir nela ou não, certo? Então esse vídeo tinha esse objetivo, de dar essa resposta a vocês com relação a como eu faço para acessar informações de qualidade para os meus estudos. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau!